Olá bonecas e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje trago-vos o meu primeiro vídeo em que eu falo sobre a escola, sobre o meu percurso escolar. Eu vou responder algumas questões que vocês colocaram. Não sei se eu vou conseguir responder tudo porque realmente são muitas perguntas, mas eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. E então bora lá começar o vídeo porque senão isto vai ficar muito longo. Eu vou ao meu Instagram e, by the way, não se esqueçam de me seguir por lá. Gosto mesmo de interagir com vocês. Não se esqueçam também de subscrever o canal, que é mesmo muito importante para mim, e deixar o vosso like neste vídeo e comentar se vocês tiveram alguma experiência parecida com a minha. A primeira pergunta é da Rita e ela disse: as tuas maiores vergonhas? Beijinhos. Então, eu estou a lembrar-me, quando eu li esta pergunta, eu pronto, já vou ter que falar sobre isto. A minha maior vergonha foi no meu 8º, 9º ano, no dia da criança, e nós tínhamos todos ido para o Rio. Portanto, nós estávamos todos no Rio, tudo normal, e de repente, não sei, as minhas amigas começaram a correr e eu, bora correr também. E eu queria passar, tipo, um degrau para o outro lado, mas o degrau, na minha mente, era mais pequeno do que o que era, e ele realmente era mais alto. E então eu dei mesmo com a canela no degrau. Vocês não estão a perceber as dores, eu ainda tenho a marca até hoje. E o mais fixe de tudo foi porque eu estava de biquíni. Portanto, vocês estão a ver a confusão que aquilo foi. Eu acho que aquilo foi mais para mim do que para as pessoas. As pessoas se calhar até se preocuparam porque realmente foi uma ferida profunda que eu fiz na perna, mas eu fiquei tão envergonhada, eu não sabia se sabia de ficar envergonhada, sabia de ter dores, e pronto, foi essa a maior vergonha que eu apanhei na escola da minha vida. Próxima pergunta: alguma vez foste expulsa da sala de aula? Adoro-te. Muitos beijinhos e eu adoro-vos a todas. Então, eu nunca fui expulsa da sala de aula. Eu até era uma menina muito bem comportada e não queria problemas, não gostava de confusões, por isso eu nunca fiz nada do género para poder ser expulsa. Então, próxima pergunta. Eras qual tipo de aluna? E quais eram as tuas inseguranças na escola? Então, eu era uma aluna muito calma, muito na minha. Lá está, eu não queria confusões, não gostava de discutir e estava sempre bem, tipo, se toda a gente me deixasse em paz, tipo, se não houvesse problemas, se não houvesse confusões, eu estava bem. Portanto, eu era uma aluna super calminha. E as minhas maiores inseguranças na escola, provavelmente, era quando eu tinha, tipo, 11, 12 anos e eu era muito magrinha e, portanto, os meus seios cresceram, tipo, muito tarde em relação às minhas amigas. O meu período apareceu por volta dos 15 anos e as minhas mamocas também começaram a, tipo, a aparecer mais evidentes. Pai, é só a partir dos 14 anos e as minhas amigas já estavam, tipo, todas formadas e eu tinha, assim, um pouco de insegurança com o meu corpo e acho que era mais ou menos por aí. Não sei se vocês também passaram por isso. Então, próxima. Qual foi a tua pior nota quando tiveste e a que disciplina? Beijinhos, adoro-te. Então, a minha pior nota, com certeza, foi no 10º ano, porque eu nunca tinha tirado nenhuma negativa até o meu 10º ano, portanto, provavelmente foi no 10º ano, e eu penso que foi a filosofia. A minha professora, a sério, ela queria que uma pessoa escrevesse nos exames, nos testes, tudo igualzinho como ela tinha dito. Vocês estão a imaginar a filosofia a dizer aquele parágrafo, aquela coisa toda, da forma que ela queria. Ela só estava a chamar que as pessoas fizessem cábulas. Eu tentei fazer cábulas. Pá, eu não me sentia confortável e notava-se na minha cara que eu tinha escrito aqui, tem cábulas. Portanto, eu tentei, porque ela queria realmente que uma pessoa escrevesse tudo como ela diz. E uma pessoa não consegue decorar tudo. A matéria é assim. Nem é assim que a matéria deve ser dada. Decorar e colocar tudo como ela quer. Tipo, pronto, foi. A minha pior nota foi com certeza 10º ano de filosofia. A próxima. Já reprovaste? Qual era o professor ou a professora que menos gostavas? Então, eu nunca reprovei de ano e o professor e a professora que eu menos gostava era essa de filosofia e o meu professor de matemática também 10º e 11º ano. Estes dois professores, na minha opinião, não tinham jeito para ensinar e não estavam na profissão correta. Eu sei que é um pouco difícil de dizer isto e, sei lá, uma pessoa até fica assim, tipo, vai Ana, estás a ser um pouco dura no que estás a dizer, mas não estou. Eles não tinham jeito para ensinar. E adoro também, ó que fofo. Um mico que já passaste na escola. Alguma vez foste expulsa da sala de aula? Então, um mico que eu já passei na escola, não tinha sido na escola, mas toda a escola tinha ido para o Rio. Portanto, foi esse o maior mico que eu me lembro. E se eu alguma vez fui expulsa, nunca fui expulsa. Próxima. Qual a disciplina que tiravas melhores notas? Beijinhos! Durante o meu ensino básico, do 5º ao 9º ano, eu tirava muito boas notas. Eu cheguei a ir para o quadro de excelência. Eu tirava quase tudo. Tipo 4 e 5. Eu também na altura, as minhas melhores amigas eram super inteligentes e era com elas que eu passava a maior parte do tempo, portanto elas influenciavam-me
e elas tinham métodos de estudo super fixes. Óbvio que também era mérito meu, obviamente, mas pronto, elas também faziam com que eu me interessasse mais. Às vezes, por exemplo, eu queria ir, sei lá, passear e elas diziam, temos que fazer aquele trabalho, portanto, nós íamos fazer o trabalho. Por isso acho que também ajudou um pouquinho. Qual matéria tu gostavas mais? Eu, por mais incrível que pareça, até ao 9º ano, eu adorava matemática, adorava. Eu adorava ensinar a minha prima. Qualquer pessoa que tivesse dificuldades eu ia ensinar. Eu adorava ensinar. E era matemática, adorava EVT, que era trabalhos manuais. Não sei se vocês agora ainda têm essa disciplina, provavelmente não. Eu adorava música, eu no 8º e 9º ano adorei ter música. O meu professor era ceguinho e eu gostava imenso. Também sempre gostei muito de educação física, ginástica e pronto, era mais ou menos essas disciplinas. Já chumbaste? Se sim, em que ano e em que disciplina? Não, boneca, nunca chumbei. Próxima. Como estudavas para tirares boas notas? Eu, métodos de estudo que eu posso, tipo, dar-vos dicas é fazer resumos. Principalmente a partir do meu 10º ano, eu tinha sempre 2 cadernos. Um caderno em que o próprio caderno já dava para 5 disciplinas, então durante a aula eu escrevia tudo, normalmente, que o professor dizia, e depois quando chegava a casa eu passava, tipo, resumos para um caderno. O que fosse mais importante, o que eu sabia que aquilo ia sair um dia em teste, eu organizava e um dia depois aquilo seria os meus resumos, ou eu ainda faria resumos daquilo que eu fiz. Se vocês têm um olho para resumir a matéria, vocês têm metade do trabalho feito. É super importante vocês resumirem a matéria, vocês usarem marcadores, vocês fazerem tipo com que aquilo seja visivelmente interessante para vocês estudarem. Então, a ver, tudo que ficasse com muito colorido chamava-me a atenção e eu gostava imenso de estudar. Mas uma dica, algo que eu sei que eu fazia, eu fiz até o meu 9º ano e foi a altura em que eu tirei melhores notas. Vocês podem rir-se de mim, não me importa, porque eu posso ajudar se calhar alguém. Vocês estão a ver aqueles quadros que vocês escrevem com giz, ou existe também uns quadros brancos que vocês compram uns marcadores e escrevem. Eu sou uma pessoa que sou muito visual, então tudo o que eu escrevesse e falasse entrava muito mais facilmente na minha cabeça. Portanto, antes de eu ter um exame, eu nunca fui de fazer noitadas, eu nunca fiquei a estudar até tarde, portanto eu preferia acordar de manhã, deitar-me mais cedo, acordar de manhã quando eu acordava, ou no dia anterior, a partir das 7 até às 9, eu estudava para os exames. E o que é que eu fazia? Eu imaginava que eu tinha uma sala de aula à minha frente e eu escrevia e fazia e explicava o que eu própria tinha que saber. Portanto, se eu já soubesse explicar a matéria, é porque eu já tinha entendido a matéria. Alguma coisa que estivesse difícil para eu explicar, eu tentava... Eu fazia de conta que o meu quarto estava cheio de alunos, estão a perceber? Eu adorava ensinar, na altura até eu gostaria de ter sido professora, por isso eu fazia isto a sério. Vocês comprem, e depois eu comprava o giz e principalmente matemática, isso ajuda tanto, vocês estão a fazer os exercícios. É muito mais fixe do que vocês estarem a pegar numa folha e fazer os exercícios. Eu recomendo imenso vocês fazerem isto, é vocês terem um quadro desses e tentarem explicar vocês a matéria que vai sair no exame, a sério. Espetacular, este era o meu maior método de estudo quando eu andava na escola. A próxima, que curso tiraste no secundário? Então, eu no secundário segui ciências, não é que eu já soubesse exatamente que curso ou o que é que eu queria seguir, porque eu sempre fui muito indecisa. Balança, as balanças são demais. Eu segui ciências porque sempre poderia ter mais saídas para os cursos. Eu era ok em matemática e nas disciplinas em que estava englobada as ciências e nas outras eu não me sentia tão confortável, portanto eu segui ciências. Próxima, foste para a faculdade? Se sim, como foi o início? E sim, eu fui para a universidade, entrei na UM, que é a Universidade do Minho, e agora vou ter que falar tipo de uma altura que me magoa um pouco, mas se calhar eu posso ajudar alguém aí desse lado, e é esse o meu intuito. Então ela pergunta-me como é que foi o início, e o início foi horrível. Eu não continuei o curso, eu não gostei mesmo nada das pessoas em si que estavam naquela universidade. Não tem nada a ver com a Universidade do Minho é espetacular, eu sou de Braga, eu adoro a universidade, mas muito teve a ver com as praxes. Eu odiei as praxes e eu vou contar-vos uma história que ainda me faz sofrer sempre que eu me lembro. Acho que era o primeiro dia de aulas e então escrevem o curso na testa, estão a ver? Então, a partir desse momento vocês sabem quem naquela escola é a caloira. Tinha o meu curso escrito na testa, portanto toda a gente sabia. Eu estava com uma amiga minha na altura, ela tinha ido comigo, porque eu não conhecia ninguém na universidade, e umas miúdas que se acharam maiores, né, que pronto, que elas já estavam no segundo, terceiro ano da universidade, portanto elas eram mais do que eu. Isso faz com que as hierarquias sejam bem
cimentadas, estão a perceber? Tipo, as pessoas que estão num grau acima são sempre melhores que vocês, mas enfim, depois essas alunas viraram-se para a minha colega e disseram: deixa a tua amiga sozinha, nós vamos brincar um pouquinho com ela. A minha colega achou que elas não iam fazer nada de especial comigo, que aquilo ia ser tudo uma brincadeira, mas eu odiei, eu fiquei sozinha. A partir desse momento eu não vi a minha amiga, não conhecia ninguém na escola, eu estava tipo super assustada e o que elas disseram foi: assenta-te, ajoelha-te, tens que fazer o que nós queremos, tens que fazer... Eu não consegui, eu fiquei tipo em pânico, eu fiquei traumatizada e eu, não, desculpa, o que é que eu a partir desse dia, eu só ia com o meu irmão, que ele já andava também no quarto ano da universidade, e eu senti-me, a sério, juro, tão mal nesse dia. A minha colega depois foi ter comigo, eu disse: como é que tu me deixaste sozinha? Uma pessoa, eu até discuti com ela, mas depois eu perdoei, mas nunca mais me esqueci, e ela não sabia que elas me iam fazer aquilo. A sério, foi horrível, eu não consigo entender o intuito que tem por trás das praxes. Não entendo, mesmo que seja para brincadeira, não sei, como a minha experiência foi tão horrível, foi tão má, não sei, contem-me a vossa experiência, se vocês gostaram das praxes, ou se com vocês foi algo light, leve, vocês levaram tudo na brincadeira. Pá, eu fiquei traumatizada, eu não gostava das pessoas que estavam comigo, não me conseguia habituar. Enfim, acho que já falei demais desta pergunta, então vamos continuar a próxima, porque eu também não quero ficar com a minha vibe. Então, que curso tiraste no secundário? Ciências. Achaste o 12º ano difícil? Ups, foram duas perguntas. Então, o 12º ano para mim foi espetacular, foi dos melhores anos que eu tive. No meu 10º e no 11º ano, eu estudei no Liceu Secundário Sá de Miranda, eu adorei aquela escola, mas no 11º ano eu vi que os professores não tinham tanto interesse e eu estava a começar também a baixar um pouco as minhas notas, não era isso que eu queria, e os amigos também, eu nunca consegui assim ter assim tantas amizades como eu tinha tido no meu ensino básico. Eu tinha tipo uma amiga, duas, no meu ensino secundário, e eu não estava a me identificar com as pessoas, não me estava a identificar, então eu estava a descer as notas. Então no 12º ano eu decidi mudar de escola, eu estudei no Externato Carvalho Araújo, a sério, foi das melhores coisas que eu fiz no meu percurso escolar. Eu também nessa altura, no 12º ano, eu também, foi um ano assim mais difícil porque eu tive que estudar e trabalhar. Eu estudava, cheguei a vender apartamentos, aquelas barraquinhas, né, que vocês estão a mostrar, os apartamentos às pessoas. Nem sempre aparecia pessoas para vocês mostrarem os apartamentos, mas vocês podiam fazer muita coisa durante a altura em que vocês estavam lá, portanto, ok. Também cheguei a fazer promoções nos hipermercados, tipo ao creme gordo da Barral, lembro muito bem de fazer várias vezes a esse. Foi um pouco difícil, mas obviamente que eu tinha que trabalhar para ajudar a minha mãe. Vocês podem estudar à noite e trabalhar de dia. O Externato Carvalho Araújo em Braga, a sério, adorei, recomendo, espetacular, foi do melhor e preparam vocês para os exames nacionais de uma forma que mais nenhuma escola, pelo menos dali, das Redondezas de Braga, que eu tenha visto que preparou. Eles, no 12º ano, para os meus exames nacionais, eles ajudaram-me tanto, eles, tipo, a professora de português, imagina, ela tinha os exames nacionais para aí de 5, 6 anos, para ver mais ou menos como é que era, e se eu estivesse numa escola normal, eu nunca teria acesso a tantos exames nacionais, estão a ver? Então, super fixe, eu fui muito bem preparada para os exames nacionais, as minhas notas aumentaram muito mais no 12º, então como era a junção da média, 10º, 11º, 12º, acho super fixe vocês, pelo menos no 12º ano, vocês, se tiverem a oportunidade de trabalhar, fazerem assim. Pronto, foi assim que eu fiz, recomendo, nada arrependida, top, espetacular. Próxima, qual era o material escolar que mais gostavas de comprar e porquê? Então, como eu disse há pouco, eu era uma pessoa muito visual e então todo o material escolar que eu comprasse que me fizesse ficar mais alegre, tipo canetas coloridas, marcadores. Na altura eu sei que a minha mãe me comprava aqueles cadernos pretos, a maior parte das minhas amigas e tudo tinha esses cadernos pretos, eles ainda existem, eles são até dos mais baratos. E eu encadernava esses, tipo, comprava na papelaria algum tom que fosse bonito para eu me interessar mais pela disciplina, entendem? Então tudo o que me fosse ajudar para eu gostar da disciplina, aquelas canetas também que fazem uma escrita mais bonita, todo o material escolar que eu achasse que de uma forma visual me fosse ajudar a ter interesse para a escola, eu adorava comprar. Era mais esse o meu ponto que eu gostava de comprar. Próxima, qual foi a tua maior vergonha que já passaste na sala de aula?
o oitavo ano foi difícil para ti. Então, a maior vergonha que eu vos contei no início do vídeo foi cá fora, portanto, dentro da sala de aula, não sei como é que eu nunca me esqueci disto, foi quando eu tinha, tipo, eu só tinha para aí 8 aninhos, imaginem como isto aqui ficou na minha cabeça, eu nunca mais me esqueci e já aprendi com isso. Eu estava normal na sala de aula, até que porteiro, né, entra na sala e pergunta de quem é que é um anel. O anel era meu, eu tinha um anelzinho e o anel tinha-me caído no recreio. E então ele vem, de quem é o anel? Eu disse, é meu, não sei o quê. E eu peguei no anel e disse, obrigado. E ele disse, de nada, minha linda, mas disse obrigada, porque tu és uma menina e não obrigado. As pessoas ficaram todas a olhar para mim, eu não sei se riram, não sei se não, eu estava tão envergonhada, na altura era tão envergonhada e até hoje eu nunca mais disse obrigado. E eu quando vejo uma menina dizer obrigado, eu não lhe digo nada porque quem sou eu, mas fico a pensar naquela situação que me aconteceu na sala de aula. Portanto, bué tímida. E então, o oitavo ano foi difícil para ti? Nada, o oitavo ano foi dos mais fixes que eu tive, eu adorava as disciplinas dos professores, também tinha muitos amigos, eu tenho assim uma personalidade também muito fácil de fazer amigos, mas no 11º ano não tinha assim muitos amigos. Por isso nem sempre uma pessoa social consegue também identificar-se com as pessoas não entendem isso. Eu sim consigo fazer amizades muito facilmente, mas para a vida não. Eu sou uma pessoa que só mesmo se sentir que aquela amizade ou vir que aquela pessoa realmente tem tudo a ver comigo é que vai ficar para a vida. Tipo, falo com toda a gente, mas não quer dizer que sejam umas amigas para toda a vida. Portanto, é isso. Eu acho que o vídeo já está a ficar muito longo. O vídeo já tem meia hora. E eu espero que com a edição isto aqui não fique tão grande. Infelizmente eu não vou conseguir responder mais nenhuma, mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado e se vocês quiserem que eu fale mais sobre o meu percurso escolar, não se esqueçam de deixar o vosso like. Quero agradecer imenso todas vocês que estiveram aí desse lado até agora a assistir o meu vídeo. Muito obrigada. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e deixar o vosso comentário. E vemo-nos já no meu próximo vídeo. Tchau!